Eu acho que Cavaleiros do Zodíaco dispensa apresentações. É um dos animes mais populares de todos os tempos, principalmente aqui no Brasil. Quem teve TV nos anos 90 e no início dos anos 2000, com certeza já ouviu falar desse anime. Afinal, quando ele chegou aqui no Brasil pela Rede Manchete, foi um sucesso estrondoso. Até hoje, se você perguntar para alguém que tem por volta dos 30 e poucos anos qual é seu anime favorito, as chances dele dizer Cavaleiros do Zodíaco é bem grande. Mas mesmo sendo uma obra tão popular, será que você conhece todos os animes de Cavaleiros do Zodíaco? Eu acho difícil, porque tem algumas obras que ninguém nunca ouviu falar. E é por isso que eu montei essa lista com todos os animes de Cavaleiros do Zodíaco. E quando eu digo todos, é todos mesmo, tá? Oi, eu sou o Jacão, e se você curte animes e essa é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve aí, deixe seu like, seu comentário e manda esse vídeo para todos os seus amigos fãs de Cavaleiros do Zodíaco. Fechou? Bora pra lista! Olha, eu vou trazer os animes aqui em ordem de lançamento, mas eu vou considerar o lançamento lá no Japão. Eu devo colocar aí na tela em algum lugar qual foi a data de lançamento aqui no Brasil, mas para esse vídeo nós vamos seguir a ordem do Japão. O primeiro anime de Cavaleiros estreou lá no Japão em outubro de 1986, produzido pelo estúdio Toei Animation, que é o mesmo de Dragon Ball, e teve um total de 114 episódios, exibidos entre 1986 e 1989. Esse anime é uma adaptação do mangá do mestre Masami Kurumada, porém com algumas alterações. E o anime não adaptou o mangá ao todo, ele foi somente até o final da saga de Poseidon. E um dos principais motivos para que o anime clássico não fosse até o final do mangá é que o mangá ainda estava sendo lançado nessa época, por isso eles resolveram acabar com o anime no final da saga de Poseidon. E durante a exibição do anime clássico foram lançados alguns filmes, que não são canônicos e possuem histórias independentes. E o primeiro deles saiu em 1987, que é Os Cavaleiros do Zodíaco, o Santo Guerreiro. Esse filme é bem inspirado na mitologia grega e conta a história da batalha contra a deusa Ares. E apesar de ter alguns momentos legais, como o Sei usando a armadura de Sagitário, ele foi bem criticado pela galera na época. O próximo é Os Cavaleiros do Zodíaco, a Grande Batalha dos Deuses. Diferente do filme anterior, esse aqui conta uma história baseada na mitologia nórdica e foi muito bem recebido pela crítica, tanto que ele foi inspiração para a saga de Asgard que veio no anime clássico depois. O próximo foi Os Cavaleiros do Zodíaco, a Lenda dos Defensores de Atena. Esse foi o primeiro longa-metragem de Cavaleiros, porque os outros dois, apesar de serem chamados de filmes, têm apenas 40 a 45 minutos de duração cada um, já esse daqui tem 1h10. E um fato curioso sobre esse filme é que ele deu spoilers do mangá para quem estava acompanhando somente o anime. O Shiryu e o Yoga usando armaduras de ouro ainda não tinham rolado no anime, já que o anime estava na saga de Asgard na época que esse filme saiu. E outra curiosidade é que cenas desse filme foram usadas naquela primeira abertura de Cavaleiros que passou na Rede Manchete. Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral. E o último filme que saiu enquanto o anime clássico ainda estava em exibição é Os Cavaleiros do Zodíaco, Os Guerreiros do Armagedon. E esse filme foi feito com a intenção de ser o final definitivo do anime, porque até então não tinham planos de adaptar a saga de Hades. Tanto que o nome original para esse filme seria A Batalha Final, mas depois eles voltaram atrás e mudaram o nome para Os Guerreiros do Armagedon. E outro ponto que comprova que esse seria o final de Cavaleiros é que alguns vilões anteriores retornam para esse filme, tanto os vilões dos filmes anteriores e até o Poseidon, lá da saga de Poseidon. Pois bem, depois de quase 14 anos sem nenhum anime de Cavaleiros do Zodíaco, em 2002 chegou a tão aguardada adaptação da saga de Hades. E diferente do anime clássico que passou na TV japonesa, a saga de Hades foi lançada diretamente em DVD no formato de OVAs. E essa saga foi dividida em 3 partes, Santuário, Inferno e Elísios. E a primeira parte, a saga do Santuário, estreou em novembro de 2002. Só que antes da segunda parte, a Saga do Inferno, nós tivemos bastante coisas de Cavaleiros sendo lançadas. Em janeiro de 2003 foi lançado o episódio 0, que nada mais é do que um resumo do anime clássico para quem estava perdido na época. Afinal foram quase 14 anos sem o anime de Cavaleiros. Quando chegou a saga de Hades, provavelmente muita gente já não lembrava o que tinha acontecido anteriormente. Por isso eles lançaram o episódio 0. Também em 2003, só que mais para o final do ano, nós tivemos o lançamento do Mito dos Cavaleiros Renegados, que é um especial dividido em 2 partes que reconta a saga do Santuário da saga de Hades, porém pelo ponto de vista do Saga, do Camus e do Shura, que foram os cavaleiros que foram revividos pelas forças de Hades. E em 2004, para aproveitar o hype da saga de Hades e numa tentativa de revitalizar a franquia, nós tivemos o filme Os Cavaleiros do Zodíaco, o Prólogo do Céu, que é considerado por muitos o melhor filme de Cavaleiros. Ele era para ser o primeiro filme de uma trilogia que seria a continuação da saga de Hades.
Porque apesar da saga de Hades ainda não ter sido concluída no anime, no mangá ela já tinha sido finalizada. Então essa trilogia seria uma continuação que contaria a história da batalha contra Zeus. Porém, devido a vários fatores que até hoje a gente não sabe ao certo, o Kurumada não agradou do resultado final do filme e decidiu cancelar a trilogia. E futuramente ele reorganizou suas ideias e lançou o que seria a continuação oficial de Cavaleiros, que é o mangá Next Dimension. Agora sim, em 2005 nós tivemos o lançamento da segunda parte da saga de Hades, que é a Fase do Inferno, com 12 episódios. E em 2008 nós tivemos a terceira e última parte da saga de Hades, que é a Fase dos Elísios, com 6 episódios, encerrando assim de vez o anime de Cavaleiros do Zodíaco, pelo menos por enquanto. Bom, encerrado o anime clássico de Seiya e companhia, chegou a hora dos spin-offs, e o primeiro deles a ser lançado é também um dos mais populares, Saint Seiya The Lost Canvas, que estreou em 2009. E o anime do Lost Canvas teve 2 temporadas de 13 episódios cada uma, e assim como a saga de Hades, foi um anime lançado diretamente para DVD no formato de OVA. E esse é um dos motivos para o anime ter sido cancelado e até hoje não teve uma terceira temporada. Os custos para se fazer um anime diretamente para DVD são muito mais caros do que um anime para TV. E apesar de ter sido bem recebido pela crítica, o público adorar The Lost Canvas, lá no Japão ele não fez tanto sucesso assim a ponto de dar lucro para o estúdio TMS. A última notícia que tivemos foi em 2013, o estúdio se pronunciando que não tem planos para voltar com o anime. Em 2012 chegou para nós o anime que divide muito opiniões, Saint Seiya Omega. Eu falo que ele divide opiniões porque tem gente que não gosta e tem gente que detesta. O Omega tem 2 temporadas, totalizando 97 episódios, e também foi produzido pelo estúdio Toei Animation, o mesmo do anime clássico. E ele veio numa tentativa de revitalizar a franquia. Ao mesmo tempo que ele é uma continuação direta do anime clássico, ele traz novos personagens, novos conceitos, a fim de atrair um novo público. Só que ele acabou ficando no meio do caminho e não agradou quase ninguém. Eu digo quase porque eu gosto do Omega. Ele tem sim seus defeitos, mas na época que ele lançou, eu assisti e gostei. Em 2014 tivemos o lançamento do filme A Lenda do Santuário, que é um remake da saga das 12 Casas do anime clássico, porém com uma animação 3D. E assim, animes em 3D geralmente são uma porcaria, mas esse filme aqui é sensacional, pelo menos do ponto de vista visual. O problema dele tá na narrativa, porque resumir uma saga inteira em um filme de 1h30, com certeza muita coisa vai ser cortada. E tem algumas decisões que a direção tomou aqui que simplesmente não fazem sentido, como transformar o Máscara da Morte num bobo da corte e a armadura de Sagitário num centauro. Mas ainda assim, esse filme vale muito mais a pena ser assistido do que um anime que eu vou comentar um pouco mais à frente. Agora, um spin-off que veio para agradar de vez a galera clássica foi Saint Seiya Soul of Gold, ou conhecido aqui no Brasil como Alma de Ouro. Ele conta uma história que se passa durante a saga de Hades, contando o que aconteceu com os Cavaleiros de Ouro após o sacrifício deles lá no Muro das Lamentações. Esse anime também divide bastante opiniões, tem muita gente que não gosta e tem gente que gosta. Eu faço parte do time que gosta, apesar de que tem alguns probleminhas ali no anime, principalmente por conta da animação bem torta em alguns momentos. Agora um anime que pouca gente sabe que existe, Saint-Show. Esse anime conta a história das Ciências, que é um grupo de guerreiras formadas só por mulheres. E a história dessa primeira temporada se passa durante os eventos da Guerra Galáctica, lá do anime clássico. Só que apesar de ter uma premissa bem interessante e o mangá ter uma arte sensacional, o anime veio com animação bem travada e não foi bem recebido, tanto é que pouca gente sabe que ele existe, e ele foi cancelado com apenas uma temporada. E o último anime de Cavaleiros a ser lançado foi o remake da Netflix, Knights of the Zodiac, que eu acho que é assim que é a pronúncia. Como eu disse, ele é um remake, mas também ele é uma releitura do anime clássico trazido para os dias atuais. Que eu posso dizer, ficou bom não, viu? E eu mesmo não assisti, só pelos trailers e o que a galera foi comentando enquanto foi assistindo, já matou toda e qualquer curiosidade que eu tinha de assistir esse troço. Cara, eles inventaram de colocar os cavaleiros para lutar contra tanques de guerras, transformar o Shun em mulher, não faz o menor sentido. Bom, e antes de encerrar o vídeo eu tenho que mencionar rapidamente os Guardiões do Cosmos, que se você não sabe o que é a versão americana de Cavaleiros. Até pouco tempo ninguém conhecia essa versão, até que uma youtuber conseguiu encontrar o episódio piloto que estava perdido e postou na internet. E por último, e menos importante, fica aqui a menção para o filme live action de Cavaleiros, que é Saint Seiya The Begin. Que assim como o remake da Netflix eu não fiz a menor questão de assistir, então não posso nem dizer se é bom ou se é ruim. Rapaz, eu não tinha noção que Cavaleiros tinha tanta coisa assim antes de fazer esse vídeo, viu? E olha que eu mencionei só os animes e o live action. Porque se a gente for comentar os mangás, esse vídeo passava de hora. Então, já comenta aí qual que é o seu anime favorito de Cavaleiros, se inscreve no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu!